Mateus 11, 25 a 30 diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero muito rapidamente falar para você sobre duas instâncias do agir de Deus nas nossas vidas. Quando as Escrituras nos contam em Atos capítulo 9 que o apóstolo Paulo se dobrou diante da visitação de Jesus na estrada de Damasco, todos nós olhamos para aquele momento sobrenatural de visitação de Deus na vida de Paulo, e todos nós ficamos com a impressão de que Paulo está completamente pronto e resolvido após aquele momento de visitação. Quem já leu esse texto, Atos capítulo 9, conhece a história, e se você não leu, eu recomendo que você leia. Você vai gostar demais daquela história, é uma história fantástica. Mas o ponto que eu quero ajudar você a entender é que a maioria de nós, quando escuta falar da história, a maioria de nós, quando lê a história, parece que sofre um bug mental. E a maioria de nós resolve acreditar, embora o texto não diga isso, que a experiência que Paulo tem com Deus resolve a vida dele definitivamente. O entendimento que a maioria das pessoas tem quando olham para o texto é: Paulo foi tocado por Jesus e, de repente, ele não era mais o mesmo. Quando nós vamos falar da história do apóstolo Paulo, do homem de Deus que Paulo é, nós sempre imaginamos que após aquele encontro com Jesus, tudo estava mudado na vida de Paulo. Mas sabe, isso não é a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que Paulo sai do encontro sobrenatural dele com Jesus e precisou ter outro encontro tão sobrenatural, porque era Deus agindo com um sujeito chamado Ananias, um homem de Deus que precisava guiar Paulo, que precisava ensinar determinadas coisas para Paulo, que precisava batizar Paulo, que precisava orar por Paulo. E a gente pensa, acabou ali. Não, não acabou ali. Paulo revela na sua epístola aos Gálatas que logo após o encontro dele, primeiro com Jesus, depois com Ananias, ele foi para o deserto da Arábia, muito provavelmente a região do Sinai, mas isso é só um chute. E ele esteve naquela região por 3 anos, reestruturando seu conjunto de crenças, reestruturando seu conjunto de comportamento, para então voltar a Jerusalém e ter um encontro com os apóstolos e se oferecer para um processo de retreinamento para ser um dos apóstolos de Jesus. Tem uma disputa teológica nesse ponto, porque há muitos que aceitam Paulo como o 13º apóstolo de Jesus, há outros que dizem que ele é só alguém de fora, que os 12 de Jesus já estava pronto, há outros que dizem que não, que Judas traiu, pisou na jaca, foi rejeitado e por isso Paulo foi colocado no lugar dele, e que Matias não serviu para nada, que não foi Deus que escolheu Matias. Mas independente, ninguém pode negar nas Escrituras que Paulo nos deu 14 epístolas do Novo Testamento.
Quer dizer, tem gente que acha que foi 13. Tem gente que acha que Hebreus não foi escrita por Paulo. Mas pelo menos 13, ninguém pode negar. E ninguém pode negar do vulto histórico para o cristianismo que Paulo foi. E quando as pessoas pensam nesse grande homem de Deus, o pensamento que elas têm foi automático. Eu estive com um pastor, homem de Deus, uma graça de pessoa, e eu percebi uma frustração no coração dele. Ele liderava um instituto que cuidava da recuperação de drogados, e ele me disse de um mover sobrenatural que ele experimentou lá no centro de recuperação dele. Ele disse que houve um tempo da vida dele, da busca dele, que tinha tanto sobrenatural lá, que houve alguns internos que eram cuidados ali, que ao chegar no sistema dele, caíram na unção ao chegar no centro de recuperação. E eles foram trazidos para dentro do centro de recuperação, carregados, tal a unção que tinha num lugar, a pessoa caiu, foi trazida e nunca mais usou, não teve as recaídas dos outros internos. E a decepçãozinha que eu notava no coração dele era: por que aqueles poucos internos tiveram uma experiência tão fenomenal e se libertaram daqueles vícios? Eles continuaram lá, cumpriram o prazo, mas eles não deram o trabalho que os outros deram, as recaídas, o processo que os outros tiveram, aqueles 3 não tiveram. E a dúvida dele é: por que os outros não tiveram? Porque os outros tiveram que passar pelo processo de sempre. Meses só para desintoxicar. Depois, anos só para vencer completamente o vício e a tendência. A pergunta daquele homem de Deus com coração singelo e simples era: por que o que aconteceu com aqueles não aconteceu com os outros? E sabe o que eu penso? Eu penso que a pergunta está errada. Eu acho que a gente tem que perguntar por que aconteceu com aqueles 3. Porque a revelação de Deus é basicamente essa: aquele que começou a boa obra em vós vai terminá-lo até o dia de Cristo. A palavra que Jesus colocou é que primeiro começa com o grão, depois nasce o talo de dentro do grão, depois nasce folhas no talo, depois o talo cresce e vira caule, depois nascem espigas e depois a espiga amadurece. Jesus diz que é assim que a vida funciona. E quando é diferente, a gente tem que perguntar: por que foi diferente? Porque o comum, o natural, o de todo mundo é processo. Sabe, Jesus está falando disso quando ele diz nesse texto, quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele não para aí, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É preciso um processo. E quem foge do processo, buscando alguma coisa instantânea, alguma coisa rápida, não vai crescer. Vai atrofiar, porque não se lança no crescimento, no aprendizado, no avanço em Deus. Deus é Deus de processo. Quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Ele diz: tomem um jugo e aprendam de mim. O jugo é aquela peça que se coloca no pescoço do boi para treinar ele, para aprender a arar. O jugo desigual é o jugo onde você coloca alguém, um boi treinado junto com um boi destreinado, e o boi treinado arrasta o boi destreinado, e ele vai
repetindo esse processo, repetindo muitas vezes, até que um condicionamento novo aconteça e o boi novo aprende a fazer coisas do boi velho, porque o treinamento já aconteceu. Jesus, quando fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando de processo, e ele está dizendo assim, meu filho, eu entrei na sua vida, eu marquei a sua vida, você é meu e eu sou seu agora. Mas você não chegou aonde eu quero que você chegue ainda. Para você chegar aonde eu quero que você chegue ainda, você precisa parar de procurar a instantaneidade da vida que não existe e começar a procurar os processos. Porque tudo nessa vida, não sei se você notou, é processual. As coisas não acontecem instantaneamente, elas são construídas. Nenhum indivíduo aos 16 anos tem a maturidade e a graça de lidar com a vida que ele tem aos 50, porque aos 50 ele desenvolveu determinados padrões. Mas todos os padrões que são desenvolvidos na vida serão melhor desenvolvidos se você toma consciência de que eles precisam ser resolvidos e você começa a trabalhar neles. A palavra de Deus para você nesse texto é: não desanime do que Deus disse que vai fazer na sua vida. Porque Deus é um ser que gosta de fazer as coisas por processo. E isso dá um nó na nossa cabeça, porque nós conhecemos que Ele é poderoso, e a gente queria tanto que Ele fizesse como uma varinha de condão, bate na cabeça e está tudo resolvido. A gente queria tanto que as coisas fossem no estalar de dedos, mas não é. Deus vai mudar muita coisa na sua vida. Deus vai te levar para lugares altos. Deus vai prosperar você. Deus vai te avançar. Deus vai te fazer crescer. Deus vai melhorar seu casamento. Deus vai fazer as coisas andarem na sua vida. Mas Deus não trabalha com instantaneidade sempre. Ele faz. Mas se você olha para a história e se você olha para a Bíblia, você vai notar que é exceção o instantâneo. A regra é processual. O Deus que começou uma boa obra na sua vida, Ele vai terminar ela. O Deus que começou uma boa obra na sua vida, Ele vai terminá-la. Sabe quando Deus aparece para Abraão pela primeira vez? Ele diz para Abraão assim: eu te farei uma grande nação. 25 anos depois, Abraão ainda é estéril e ainda não tem filho. Mas Abraão não era mais o mesmo, porque o processo estava mudando ele. Quando Isaac nasceu, Abraão já era o pai da fé. Deus é desses. Ele chama um indivíduo incrédulo e estéril e diz: você vai ser o pai da fé. O pai da fé não era pai e nem tinha fé quando foi chamado. Mas Deus o chamou e começou a trabalhar na vida dele. Meu irmão, a tendência da vida de ser instantânea, de ser imediatista, está roubando o seu ânimo, a sua força. Está fazendo você se desanimar de dar continuidade no que Deus começou na sua vida. E o pior é que quando você vai desanimando porque não aguenta o processo, você começa a culpar o mundo, culpar o governo, culpar Deus. Mas escuta isso. Ele tem um plano para a sua vida e Ele começou. E se Ele começou, Ele vai terminar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus ser processual na sua vida. Para de fazer pirraça, para de resistir. E deixa Deus terminar o trabalho. Deixa Deus terminar o processo. É na mão de Deus que você está. Você não está na mão de nenhum outro sistema, de nenhum outro ser. É de Deus que você é. Foi Deus que te chamou pelo nome. Quando você não era nem pai e nem tinha fé. E foi Deus quem te chamou e disse: eu farei de você o pai da fé. Ele vai te dar filhos. Ele vai te dar fé. Ele vai tratar com você. Ele vai colocar a sua vida nos eixos, no caminho. Mas entenda isso, Deus é processual. Sempre foi. Aquele que começou a boa obra em vós,
Ele vai terminá-la.